E aí galera, beleza? Bom, hoje vamos aqui falar a respeito do islamismo. Cara, o islamismo é a segunda maior religião do mundo. Cara, eu gostei muito do islamismo e tipo, gostei muito do que ele prega. Eu vi que ele prega amor ao próximo, amor ao seu irmão. Cara, o islamismo ele é uma religião extremamente importante, principalmente para o mundo de hoje. É uma das religiões com mais adeptos no mundo, que a torna mais importante ainda. Vou falar para vocês aqui nesse vídeo sobre a história do Islã, sobre o calendário islâmico, quer dizer, calendário islâmico não, eu coloquei aqui de besteira, sobre os princípios islâmicos e sobre o propósito de vida no Islã. Bom, vamos lá, história do Islã. Primeiro de tudo, você precisa saber sobre a história do Maomé. Cara, que o Maomé ele foi o fundador do islamismo, fundador entre aspas, né? Porque ele, enfim, foi meio que uma visão que ele teve. Para entendermos melhor a respeito disso, cara, é necessário entender sobre a história dele. Cara, Maomé veio de uma família pobre, nascida em Meca, e ele foi pastor até os 20 anos. Com 20 anos, ele foi empregado para trabalhar numa caravana de uma mulher rica. Logo, ele trabalhou nessa caravana e ele se casou com a dona da caravana. Cara, e trabalhando na caravana, ele começou a ter contato com outras pessoas e, consequentemente, com outras religiões. Religiões essas de maioria monoteísta, como é o caso do cristianismo e o judaísmo. A partir disso, ele extraiu diversos elementos das duas religiões antes da formação, entre aspas, do islamismo. Cara, depois disso, Maomé decidiu partir para um retiro. Durante esse retiro, ele afirmou ter tido uma experiência de fé, onde ele viu o anjo Gabriel. E ele conversou com o anjo Gabriel, e foi a partir disso que ele formou o Alcorão, cara. E assim, cara, se vocês gostarem do meu conteúdo de alguma forma, cara, deixem um like de vocês aí. Ah, eu vou deixar aqui o link do meu livro na descrição se você quiser me ajudar financeiramente, enfim, é isso. E vamos chegando na segunda parte da história, que é a conversão de árabes. E no século VII, ele conseguiu converter toda a Arábia. Ele transmitiu a mensagem por toda a Arábia e ele passou essa mensagem aos árabes. E uma das cidades que acolheu principalmente foi a cidade de Medina. Meca era uma cidade que não aceitou no começo, mas Medina aceitou. E várias outras cidades aceitaram e aderiram ao islamismo. A partir daí, Maomé conseguiu converter vários outros lugares no mundo, vários outros países. Até que chegou uma hora que ele conquistou o país inteiro dele. E é claro que a gente tem que falar a respeito da época da expansão global. Por quê? Porque eles tomaram a Arábia, tomaram entre aspas, porque eles converteram as pessoas da Arábia. E, tipo, a partir disso, eles meio que havia necessidade de expandir o Islã pelo mundo. E o momento de maior, sei lá, digamos assim, maior proliferação da fé islâmica foi o momento entre o século VIII e o século X. A partir daí, cara, você pode perceber que a Arábia e os impérios islâmicos eles alcançaram diversos domínios, entre os quais eu posso citar, por exemplo, domínios como é o caso do norte da África, de todo o Oriente Médio. Eles chegaram a outras regiões, como é o caso dos Balcãs e até mesmo na região da Península Ibérica. Eles conquistaram toda a Península Ibérica. A partir daí, cara, aconteceram as cruzadas também. E haviam diversos impérios
muçulmanos, conquistando partes importantes do mundo e muitas vezes conquistando de forma violenta também. Vale a pena lembrar, uns saques, entre outras coisas. E é claro, o Papa não gostou nada disso. Foram aí que surgiram as cruzadas. Cara, e um exemplo disso foi a conquista forçada da Península Ibérica. Outro exemplo foi a conquista de Jerusalém. Cara, porque as pessoas muitas vezes elas iam para Jerusalém por uma peregrinação para fazer uma penitência de alguma coisa do tipo e às vezes a pessoa não voltava. Daí a Igreja Católica ela ficou pistola com isso. A partir daí organizaram as cruzadas. E aquela coisa, dos séculos XIII ao séculos XV, a expansão geográfica do islamismo meio que, digamos assim, meio que parou aí. Meio que parou de ser tão grande. Houve primeiro de tudo uma divisão entre turcos e árabes, e houve também a expulsão dos árabes da Península Ibérica. Os muçulmanos eles foram expulsos da Península Ibérica e é aquela coisa, os cristãos eles recuperaram. Eles recuperaram as terras deles que foram tomadas. Daí a partir disso, cara, ah, você pode perceber que os impérios muçulmanos eles tiveram meio que essa crise, enfim. Mas é claro que cada história tem dois lados, então eu vou falar aqui a respeito de algumas coisas positivas vindas com os impérios muçulmanos. Como é o caso, por exemplo, de mudanças de agricultura. Por quê? Porque as técnicas de agricultura que os árabes entendiam eram técnicas boas. Desenvolvimento de atividades comerciais em alguns locais, exploração de minérios, etc. É isso. Cara, e eu não pesquisei muito a respeito do islamismo durante a Idade Moderna, mas eu tenho algumas coisas que falam a respeito dos tempos atuais, que seriam no século XX e diante. Cara, e o islamismo ele continua sendo uma das principais religiões do mundo. O islamismo ele é uma religião que está se proliferando cada dia mais. Há quem diga que o mundo no futuro ele vai ser um mundo muçulmano exatamente por causa disso. Porque os muçulmanos eles conseguiram conquistar muitas coisas. Eles conseguiram conquistar muitas terras. Se eu não me engano, hoje em dia eles estão chegando na Nigéria também. Praticamente na Nigéria, que é um país da África cristã. Enfim, a tendência é essa. Há quem diga que a Europa ela vai ser um continente islamizado em, sei lá, 50, 100 ou 200 anos. Enfim, e há quem diga que o mundo será islâmico. Basicamente isso. Mas uma coisa que a gente pode perceber com essa história é que mais do que simplesmente uma religião, o Islã é muito mais que isso. O Islã é uma civilização, assim, política, econômica, etc. Quero falar aqui a respeito dos princípios do Islã também. Cara, o Islã é uma religião monoteísta que acredita na onipotência e onisciência de Deus. Eles creem que Deus é o criador do universo e de tudo que ele representa. Cara, dentre as principais crenças, eles estão a fé que que Allah enviou os profetas, dentre os quais a gente pode citar Maomé, Jesus, né, ou Muhammad, né? Jesus, Noé, né, Maomé ou Muhammad, Jesus, Noé, Abraão, Moisés e Adão. Posso citar também a crença de que o anjo Gabriel apareceu para Muhammad, formando assim a fé islâmica, formando assim o Alcorão.
Dentre alguns dos principais livros estão a Torá, os Salmos, os Evangelhos e para alguns muçulmanos a Sunna. E é claro, o Alcorão. O Alcorão. Eles acreditam em cidades sagradas, como o caso de Jerusalém, Meca e Medina. Meca é a cidade, por exemplo, que tem uma construção chamada sagrada chamada Kaaba. E Medina é a cidade que carrega o túmulo de Muhammad. Jerusalém é a cidade para onde ele foi transportado para encontrar lá. E a gente pode deduzir a partir disso, inclusive, cara, que o princípio da vida no islamismo também, o começo da vida no islamismo, não foi que nós viemos exatamente da mesma forma como os judeus vieram, mas nós viemos de Adão e Eva, enfim. Essa teoria do criacionismo ela funciona tanto no judaísmo quanto no cristianismo como no islamismo. E a gente tem que falar aqui a respeito do Alcorão, do Torá e dos Evangelhos. Cara, o Alcorão ele é o livro sagrado dos islâmicos. Dentro dele vem toda a doutrina dos muçulmanos. E toda a lei, inclusive. Desde leis relacionadas à descendência, da questão das mulheres, enfim, tudo. E basicamente toda a lei islâmica está contida nele. Os 5 pilares da fé, entre outras coisas. E o Alcorão ele é dividido em 114 sunas, quer dizer, suras. Dentre elas eu cheguei a ler as 3 primeiras. E posso dizer que, cara, não é pra ofender ninguém, mas, cara, eu não me interessei muito pelo Alcorão, não, de verdade. Não tanto quanto eu me interessei pela Bíblia, pela Torá, enfim. Não me interessei muito, não. Mas algumas coisas no islamismo, algumas coisas no Alcorão eu vi que elas são realmente boas. Eu vi que o que o Alcorão prega é algo realmente que no fundo é bom. Cara, e o islamismo ele prega, por exemplo, o Ramadã, ele prega em diversas coisas boas. Enfim, e no fundo, apesar de eu não me interessar muito, é um livro que eu gostei de ler até. Eu gostei. É uma boa experiência. A Torá, por exemplo, é um livro deixado pelos judeus, sendo assim um livro muito importante para os muçulmanos. Até porque a história de muitos heróis da história que os muçulmanos veem como muçulmanos, como é o caso de Noé, Adão, Abraão, entre outros. Enfim, e a gente precisa falar a respeito da vida após a morte no Islã também. E a visão de vida após a morte do Islã me lembra muito a visão dos cristãos sobre vida após a morte, principalmente quando se fala do protestantismo. Os muçulmanos acreditam que, aliás, alguns muçulmanos, por exemplo, eles acreditam que a crença na vida após a morte pode ser um pilar da fé islâmica. E os muçulmanos, eles acreditam tanto no paraíso quanto no inferno. Que o período em que a pessoa vai estar morta, ela vai esperar pelo dia do fim do mundo. No dia do fim do mundo, ela vai ser julgada pelas ações dela. Daí vão decidir se ela vai pro céu ou se ela vai pro inferno. E, cara, o paraíso ele é visto exatamente como um lugar de prazer, um lugar de gozo, um lugar onde a pessoa vai viver perto de Allah, vai viver perto de Muhammad, etc. Com uma enorme qualidade de vida. Você imagina um lugar, por exemplo, com todas as coisas que você quer hoje em dia. De repente aquela casa fodona, aquele carro, sei lá, uma McLaren aí que vai a 300 por hora em 10 segundos. Já penso isso. E
também, cara, o lugar onde as pessoas, os desejos das pessoas são completamente saciados. Se você sente sede, você bebe água e você não volta a sentir sede. É mais ou menos isso. E basicamente, independente de qualquer coisa, se você tiver uma vontade, essa vontade será saciada. O inferno é o oposto, o extremo oposto. Além de ser um lugar onde você vai ser torturado, é um lugar onde, cara, onde as coisas que você quer não vão ser dadas a você. E é um lugar onde você deseja morrer a estar naquele lugar. É basicamente isso. E os muçulmanos, um dos sites dos muçulmanos que eu pesquisei, ele falou a respeito também dos níveis de céu e inferno. Por exemplo, se você for uma pessoa melhor, você pode usufruir de mais coisas do que outras pessoas que também foram boas. Se você for uma pessoa pior, de repente, sei lá, o bigodinho, o bigodão soviético, o, o cara do livro vermelho, esses caras aí, mano, você imagina o que esses caras devem estar se fudendo lá hoje. Pois é. E assim, eu acho é pouco, né? Zoeira, pesado. Peguei pesado, peguei pesado. Tá bom, não é zoeira não, mas enfim. Islamismo, cara, ele é. Realmente, peguei pesado, peguei pesado, peguei pesado. E o islamismo, cara, ele é dividido em 5 pilares. E pilares esses que todo muçulmano deve buscar e praticar. A gente pode citar alguns, como é o caso do primeiro, que é a Shahada. A Shahada, eu não sei como é que se pronuncia direito, tá bom? Me perdoem por isso, mas eu não sei como se pronuncia direito. A Shahada, ela acontece em diversas coisas, como é o caso do ritual de iniciação, por exemplo. Os muçulmanos, eles precisam repetir a seguinte frase: não há divindade além de Allah e Muhammad. Quer dizer, não há divindade além de Allah e Muhammad é o servo e mensageiro de Allah. E assim, sem a Shahada é impossível que as pessoas elas acreditem em qualquer outro tipo de coisa. É impossível que a pessoa ela pratique o Salat, o Zakat, o Ramadã, etc. Até porque, cara, porque a Shahada é exatamente isso, é você admitir a onipotência de Allah e a onisciência dele. É basicamente isso, cara. E ela vai muito mais além de um ritual de iniciação. Cara, eu poderia citar aqui em alguns momentos de oração dos muçulmanos, eles costumam repetir a Shahada ao longo dos seus. Assim, e ao longo de um dia inteiro também. E a Shahada ela tá presente na lei islâmica como um todo. Ela lembra que é um poder, que é o dever do muçulmano cuidar e zelar pela Shahada. Poderia citar os salats também, que é uma oração praticada pelos muçulmanos várias vezes ao dia. E o muçulmano, para ele praticar salats, ele deve primeiro praticar o wudu, que é um ritual de purificação, onde ele lava as mãos, os braços, o rosto, as narinas, a boca, os ouvidos. E o muçulmano ele deve se inclinar para a Kaaba nesse momento, para que ele possa rezar. E dentre os motivos pelos quais eles fazem essas orações são ter uma conexão direta com Deus, invocar a Deus, a prática da fé, recompensa, a conexão divina, a proteção contra o inimigo e a proteção contra o pecado.
Esses são alguns dos motivos pelos quais os muçulmanos eles vão praticar salat. Os momentos em que o salat deve ser feito, por exemplo, no Fajr, não sei como se pronuncia também, que é durante a alvorada, que são geralmente uns 15 minutos antes do sol nascer. Outros são o Dur, também não sei como se pronuncia, que é quando o sol atinge o momento mais alto do céu. Tem um outro que é o Asr, não sei como se pronuncia, que é durante a tarde, antes do pôr do sol. Outro é o Maghrib, também não sei como se pronuncia, que deve ser feito num momento antes do pôr do sol. E tem a Isha, que deve ser feita durante a noite após o pôr do sol. A gente pode citar também os Zakats, entre os pilares dos muçulmanos. O Zakat é o valor pago para outros muçulmanos como parte da doação compulsória imposta pela religião. É uma doação de 2,5% do patrimônio deles. E daqueles que têm uma fortuna superior a 85 gramas de ouro ou R$ 24.589,65, todos eles devem praticar os zakat. Entre os motivos estão evitar o excesso de riqueza e fugir da soberba. E a ajuda aos fiéis é algo muito importante para os muçulmanos. E existem regras claras para a coleta dos zakat. Alguns dos motivos, algumas das pessoas que podem receber o zakat são esses daqui. Primeiro de todos, os fakir, que são os muçulmanos pobres e desempregados. Daí tem os miskin, que são os muçulmanos que não conseguem sustentar a família aqui. Daí tem os amil, que são as pessoas cujo único pagamento é o dinheiro da caridade. O mulaf, que são os recém-convertidos ao Islã que estão sofrendo dificuldades financeiras. Em quinto, os hikab, que são escravos que querem se libertar. Os garmin, que são muçulmanos que contraíram dívidas para satisfazer as próprias necessidades e as necessidades da família. Em sétimo, os pisabilha, que são os muçulmanos que têm iniciativa como criação de mesquitas, escolas e hospitais para divulgar cada vez mais a causa do Islã. E os oitavos, que são os Ibn Sabil, que são os muçulmanos que estão longe de casa e não têm condição para viajar de volta para casa deles. E o quarto pilar, com certeza, é o Ramadã. Cara, o Ramadã é um dos pilares mais importantes para o islamismo. Durante o Ramadã que foi revelado para Maomé tudo que o anjo Gabriel falou. E neste período, do nascer ao pôr do sol, os muçulmanos eles precisam de muitas coisas, como o caso de ingerir alimentos, água, ter relações sexuais e cometer pecados. E o Ramadã serve para fortificar a submissão do muçulmano a Deus e tudo que ele se representa. Em livros como a Torá, por exemplo, e os Evangelhos, é mostrado que as pessoas elas costumavam jejuar muito. Enfim, o último pilar é a peregrinação a Meca. O Hajj é um dos pilares principais. Em todos os muçulmanos que têm a condição de fazê-lo, têm por obrigação de fazê-lo. Vários rituais de purificação devem ser feitos, pois a impureza é algo que não é permitido dentro de Meca. Cada um dos pilares tem sua importância, que mostra que o islamismo é uma religião e tanto.
com brilhantes propósitos de vida. E agora eu vou falar aqui a respeito do propósito de vida no islamismo, mais aprofundado em alguns personagens deles. Chegamos finalmente a essa parte, cara. Eu pude perceber coisas muito bonitas no islamismo. Cara, e o objetivo deles é exatamente para que eles vivam não só uma vida normal, mas uma vida também conectada, validada e com a amizade de Deus, assim como os cristãos são. E esse é o grande objetivo deles. Eu vejo o quanto isso é bonito, o quanto isso é algo importante, algo legal, sabe? Em alguns pilares, como é o caso do Salat, não sei como é que se pronuncia. A pessoa, ela tá literalmente entregando a Deus a vida dela, porque ela tá, sei lá, ela tá dizendo que Deus é maior de tudo, que Deus é onipotente, onisciente, enfim. Que Deus é o maior e que é um ato de humildade. Porque a pessoa, ela tá se conhecendo pequena, próxima de Deus. Enfim. E são vários adjetivos que eu posso dar pro islamismo, como é o caso em algumas poucas palavras, de humildade, fé, amor, caridade, perseverança, cuidado, entre outros. Acredito que o islamismo é exatamente sobre isso. Enfim, existem alguns 25 principais profetas do islamismo, mas eu vou falar só a respeito de 7 deles. O primeiro de todos é Ismael. É claro que os profetas lá do judaísmo, os muçulmanos consideram como profetas islâmicos, só para deixar bem claro. Então, aquilo que eu falei no vídeo sobre o judaísmo também é muito válido, ok? Mas o Ismael foi um profeta extremamente exposto na missão dele. E, tipo, ele não era o primogênito, mas mesmo assim, cara, um propósito de vida era exatamente dar luz a um povo próspero, e foi exatamente aquilo que ele fez. Isaac também teve um propósito de vida parecido, que era povoar a terra. Se eu não me engano, os dois são filhos de Abraão, e Abraão tinha esse propósito de ter 2 filhos, ela de ter um filho que povoaria a terra. E acabou tendo 2, mas foi exatamente isso. E Ismael e Isaac foram 2 que foram extremamente importantes para a proliferação sei lá, da religião como um todo, cara. Da descendência das pessoas como um todo. Eu posso citar aqui também o profeta. Posso citar aqui também o profeta Elias, que foi uma das pessoas mais importantes de todo o monoteísmo. E naquela época, o povo de Israel estava dividido e ao mesmo tempo estava se lançando no paganismo, que fazia com que, sei lá, com que várias coisas fossem acontecendo de repente, idolatrias, esse tipo de coisa. E Elias foi um dos grandes porta-voz, ele foi um grande porta-voz do politeísmo, quer dizer, do monoteísmo. Ele lançou diversas profecias, entre as quais uma grande seca em Israel. E ele falou que Israel viveria uma seca por bastante tempo. E no final da vida dele, há quem diga inclusive que ele foi arrebatado ao céu. E que ele não foi enterrado. O corpo dele não foi enterrado. E Eliseu também foi um profeta. Ele foi o
discípulo de Elias e o sucessor de Elias. E assim ele fez diversos milagres, entre os quais ele chegou a ressuscitar um menino que havia morrido, que mostra o tamanho do propósito dele. E Jonas fugiu e foi parar direto no estômago da baleia de Nínive. Apesar disso, ele reconheceu o erro que ele cometeu e ele pediu perdão pelos pecados dele. E assim ele decidiu evangelizar. Ele decidiu ajudar as outras pessoas a se converterem. Enfim. E Jesus também, segundo os islâmicos, ele era um profeta muito importante. E os evangelhos eles mostram toda a vida de Jesus, do nascer ao fim dele. Apesar disso, tem algumas coisas que eu não sei sobre os muçulmanos, se eles acreditam ou não que Jesus Cristo nasceu de uma mulher virgem, etc. Mas eles reconhecem, por exemplo, a importância da missão de Jesus aqui na Terra. Aliás, de uma delas, né? De uma delas. Até porque eles viram que Jesus vinha convertendo muitas pessoas ao monoteísmo. E é claro, o sétimo foi o profeta Muhammad, que foi o maior profeta do islamismo. E para ele foi dada a missão de ter a visão do arcanjo Gabriel, onde ele pôde assim idealizar e escrever o Alcorão com a ajuda do anjo. E Muhammad também foi um líder político que teve como missão converter toda a Arábia. Enfim. E um país pagão se tornou um país islâmico graças a ele. Se eu não me engano foram 8, 10, 18 anos, não lembro. Mas você percebe que todos esses homens, eles viveram de alguma forma, de maneira humilde, com humanidade, com amor, com fé, com perseverança, etc. Isso daí foram os valores essenciais para esses homens. E cara, o que a gente pode concluir com isso? Cara, é que o islamismo, ele é uma religião que ela prega um grande propósito de vida, que é o propósito de vida de você cuidar e zelar pelas outras pessoas, você cuidar e zelar pela espiritualidade das outras pessoas, você amar as outras pessoas, você cuidar delas, enfim. E enfim, os pilares do islamismo, eles existem exatamente para que você siga seu propósito de vida. Que é exatamente esse, de você ser uma pessoa boa e de você ser uma pessoa cada vez melhor. E cara, o que eu achei do islamismo? Cara, eu gostei. Vocês já sabem da minha resposta. Mesmo sendo criado em família católica. E assim, eu tentei deixar esse vídeo de maneira bem imparcial, porque eu queria passar essa informação, passar o que é o islamismo, passar a doutrina. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido fazer isso. Cara, se eu conseguir de alguma forma, cara, deixem o like de vocês, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, e é isso. Falou, gente, tchau.